devemos fazer? Pedir a graça de Deus para nos fortalecer e nos dar a proteção. Vamos aí trazer o próximo vídeo, nessa noite de domingo, né? Vamos trazer e vamos falar sobre o vírus. Os vírus estão alertando o nosso DNA, a verdade chocante, com o Dr. Alex. Vamos conferir. Existem micro-organismos, doutor Alex, que eles já é provado, inclusive na medicina convencional, que elas estão alterando o comportamento humano. Olha, o senhor está vendo, a gente está acompanhando na televisão as pessoas com um índice de agressividade fora do padrão nunca visto antes. As pessoas com alteração, depressão, autoextermínio e cada vez pessoas mais jovens, crianças de 11, 12, 13 anos se suicidando. Esse comportamento é normal? Claro que não. E aí, quando você vai analisar agora com o conceito da medicina integrativa, você vê o indivíduo como um todo, você percebe que esse indivíduo está lotado de micro-organismos. E micro-organismos, por exemplo, toxoplasmose e tantos outros que têm a capacidade de alterar o comportamento. Na natureza a gente observa isso. Por que isso é tão difícil de acreditar? Entendeu? Você vê a natureza filmando em insetos só a carcaça, secos, e em movimento por ação de fungos, parasitas, etc. Qual é a nossa situação agora? Qual é a tua visão agora para todo esse desafio deste tempo, inclusive com o prenúncio da chegada da X pós-carnaval, né? Já que o Brasil, nós estamos hoje com 21 pestes identificadas e tem pelo menos mais 7 para chegar para o sopão viral, né? Nós estamos com o sopão viral aí que está varrendo o país já desde o último carnaval. E o próximo está prometendo ser uma tragédia viral. Uma tragédia viral, né? E nós estamos com tantos vírus em circulação, problemas de bactéria, problema de fungo, de metal, e a turma vai cair na gandaia. Essa parada piora ou melhora? Piora muito. É muito triste isso, você vê as autoridades mais preocupadas com outros fatores financeiros, econômicos e até uma ação pouco inteligente, né? Porque isso no final termina trazendo um prejuízo econômico enorme para a nação, que você vai ter que tratar esse povo depois. Então, na medicina convencional, doutor Alex, era dito o seguinte, que nós seríamos submetidos a grandes pandemias a cada século. Depois, isso passou para cada 50 anos. Depois, reduziu para 20, 10, 5. Já estão falando até a cada 2 anos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não estou falando de endemias, eu estou falando de pandemias, né? E aí, o que acontece? Você reúne as pessoas, um grande número de pessoas numa festa, ao qual você já é sabido que a população está com o seu sistema orgânico de terreno biológico pouco preparado, e aí ali você tem, sabendo que está vindo um monte de coisa aí que vai trazer gravíssimos problemas à saúde pública, e você simplesmente expõe as pessoas a isso. Então, o que o senhor me pergunta, né, qual é a sua visão? A minha visão é o seguinte, primeiro, estamos diante de um provável grande, sem querer criar, eu não gosto disso, eu não quero criar pânico em ninguém, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque estamos diante aí de uma grande tragédia para vir, tá? Porque se esses micro-organismos, todas essas pestes, a gente já sabe que estão aí, já está ocorrendo no mundo afora, tá? No continente africano, ali na Ásia, a gente já está sabendo do que está acontecendo. Os grandes órgãos controladores da saúde também já sabem disso. Eles já estão sabendo o que está acontecendo. Aí você sabe que vai reunir uma grande multidão em festas, igual acontece no Brasil agora, no finalzinho de fevereiro para março. Decretar um problema, está decretado algo de forma antecipada que vai vir um problemaço aí gigantesco. Dentro dessa tua leitura, Ed, olha só, né? Nós, enquanto humanos, né, nós ainda estamos aprendendo a viver no planeta, né? Particularmente essa é a minha leitura, né? Que nós ainda estamos tentando aprender, e nesse aprendizado, né,
determinados comportamentos, né, como a questão sanitária, o processo de higiene pessoal, né, coletiva e pública, né? Nós ainda somos insípidos, né, no que tange a isso, mesmo nos países mais desenvolvidos. Exemplo, França, Paris está tomada por rato, está tomada por lixo, né? Aquilo é uma imundície, e é Paris, é uma imundície. Londres, né, com problemas, né? A gente vai para os Estados Unidos, determinadas cidades lá também, a Califórnia, então, é uma imundície, a Califórnia, né? Então, a questão toda é que todo esse processo, né, ele colabora para uma ação, né, e olha o termo que eu vou usar com carinho, corruptível do genoma ou do DNA ou da essência humana. Nós estaríamos, segundo a tua percepção, no processo de mutação da velocidade dos acontecimentos de avanço de 100 em 100 anos a cada ano. O nosso corpo está sendo bombardeado por múltiplas toxicidades, e essas toxicidades estariam causando uma epigenética para uma mudança de curtíssimo prazo. E se algo assim você percebe, o que eu posso esperar até o final do século? Nós teremos seres humanos analógicos biológicos ou nós teremos que ser seres sintéticos para poder sobreviver a todo esse processo de transição, inclusive com a mudança do pH do sangue humano, trazendo para 3,5 e 4, chegando próximo aos répteis, para poder ter uma adaptação diante da hostilidade do meio ambiente. Então, vamos lá, vamos pontuando passo a passo. Se eu ficar me alongando demais, o senhor pode fazer as intervenções. O que acontece? Na ciência, a gente tem lá um pH sanguíneo normal, ele é de 7,35 a 7,45. É a faixa de normalidade. Em milivoltagens, para a gente trabalhar dentro de um padrão de simbiose e homeostase, é bom que a gente trabalhe num padrão negativo de menos 20 a menos 25 milivolts aproximadamente. Isso aí já é conceito, a gente já sabe, tá aí. O que acontece? A gente percebe quando a gente analisa o sangue dentro da medicina integrativa com a microscopia de campo escuro e claro, que aconteceu um negócio chamado pleomorfismo. O pleomorfismo é uma alteração dos elementos sanguíneos, aos quais a mudança desse pH, alterações mínimas de pH, doutor Alex, já provoca um estrago gigantesco no comportamento do terreno biológico, tá? Já tira ele do equilíbrio. E aí, quando eu tenho alteração, a gente vê isso na microscopia de campo escuro, eu estou falando de tecnologias hoje da medicina integrativa. E aí eu verifico lá e verifico lá na biorressonância. E aí eu verifico na minha biorressonância elétrica. Eu não estou falando nem do aurímetro, tá? Que também é uma outra técnica. A biorressonância, então, tá lá dados, que a gente tem frequências de normalidade, frequências que não são normais. E aí a gente avalia aquilo ali, a gente observa, olha, existe uma alteração, a biorressonância pegou. Quando eu vou para o exame laboratorial, não pega, estranhamente, mas não pega. A não ser um indivíduo que seja muito ruim, vai para um pronto-socorro, está com alterações gravíssimas, estado grave, a gente faz uma gasometria, e a gente avalia o pH e a gente verifica que houve alteração. Mas aqui não, o indivíduo está andando, está se alimentando, está interagindo, mas a biorressonância pegou a alteração. E eu volto a dizer, pequenas alterações de pH já provocam um estrago na simbiose e na homeostase do organismo, terreno biológico. E aí a gente avalia isso. Acontece o pleomorfismo. A hemácia, ela deixa de ter lá as suas características normais, fica crenada, ela fica parecendo uma tampinha de garrafa. Elas começam a apresentar uns elementos chamados de ascite, apresentam um monte de endobionte, simprotide, são todos termos técnicos, mas só para vocês saberem que eles alterações desses elementos do sangue. Deformações. Exatamente. Isso é o que nós chamamos de pleomorfismo. Agora, olha só. O organismo humano, eu sempre digo assim, nós somos uma criatura perfeita na sua constituição, porque quem nos criou é perfeito. Existe uma inteligência do nosso Deus Criador, ao qual tudo está num equilíbrio perfeito, que nem a consciência humana hoje entende isso por completo, porque está em outro nível. E aí, se eu tenho um pleomorfismo, eu começo a ter alterações desses elementos todos na sua forma,
eu agora preciso, eu desencadeio outras alterações para tentar voltar para o equilíbrio. Isso é uma reação. Nós somos um organismo vivo. E aí é onde acontece o que pode acontecer, o que nós chamamos de polimorfismo. Aí agora eu começo a ter uma alteração, inclusive na minha formação, lá nas minhas fitas genéticas. Isso é gravíssimo. E gene não se mexe. Não é uma coisa que você pode alterar, mas o meu corpo vai se adaptando, e as pessoas na medicina convencional vão chamar isso de evolução, adaptação ao novo conceito que a gente chama de epigenética. A genética está acontecendo todo um polimorfismo nesse padrão todo. Epigenética, o meio ao qual nós estamos inseridos, o ambiente, nosso comportamento, isso é epigenética. E aí você começa a ter toda essa carga de cabelo de milho, micro-organismo e alimentação ruim, alterações no meu terreno biológico, ao ponto de levar o meu corpo a uma tentativa de evolução, provocando um polimorfismo. E aí, doutor, o que acontece? Esse ser humano, que não é lá na frente, não. Às vezes a gente fala assim, daqui 20 anos. Não. Hoje, nós já temos pessoas que não são a mesma constituição de pessoas do século passado. Entendeu, doutor Alex? Eles estão muito, muito diferentes. Quantos e quantos indivíduos o senhor conhece hoje que relatam para o senhor que estão tendo filhos autistas? Quantos? O senhor acha mesmo? Olha na estatística. Não é? Olha na estatística, olha o que está acontecendo. O gráfico é ascendente do surgimento de crianças com autismo, entendeu? Você acha mesmo que isso é um padrão? Você acha que esses indivíduos, eles são os mesmos do passado? Não, já aconteceu uma série de tentativas desse corpo de se adaptar a uma nova realidade devido a um comportamento ao qual a epigenética, ao todo o que ele está sendo submetido, está sendo colocado, está alterando a sua formação, provocando polimorfismo e essas operações todas. Muito bem, esse vídeo é muito bem esclarecido para todos nós, né? Ver que realmente está acontecendo isso, né? Nos tempos de hoje. Hoje a gente vê que as pessoas elas estão sendo mais, estão ficando mais sem paciência, né? Mais depressão, ansiedade. E a gente sabe que essa mudança, né, de clima, essa mudança tecnológica que nós estamos vivendo, as pessoas estão se transformando dessa forma, devido a muita tecnologia, principalmente, né, ao celular, à televisão. E a gente sabe que tem muitas pessoas que se dizem que é cristão, mas sequer não reza um texto, não reza um rosário, não lê um trechinho da Bíblia, não medita as mensagens da Nossa Senhora, fica envolvido com essa tecnologia, né, tanto no celular como na televisão. Isso vai mexendo com neurônios dessas pessoas, delas começam a ficar viciadas. Daqui a pouco começa a ter uma depressão, uma ansiedade, começa qualquer coisinha, né, um nervosismo. Então isso é uma transformação que está acontecendo. A gente fala que a tecnologia, né, a ação deles, principalmente aí dos Illuminati, da Nova Ordem Mundial, é transformar essa humanidade. E o único jeito que eles estão usando é meio tecnológico, né? E também quando se refere a pandemias, sabemos que, né, as picadinhas que vêm por aí, a gente precisa tomar muito cuidado, porque elas estão mudando, né, todo o DNA das pessoas, né? Tá mudando o corpo físico das pessoas. A gente sabe que tem as mulheres aí, né, que falam em relatos de mulheres que às vezes não conseguem engravidar por causa dessas picadinhas. Os alimentos que nós estamos comendo hoje está nos contaminando cada vez mais. Então tudo isso aí é um meio que eles estão usando para reduzir a população. E a intenção deles é transformar o DNA das pessoas. E isso é grave. E nós já estamos vivendo, né? Na mensagem que nós estamos sendo envenenados. Por isso Jesus pediu para Nossa Senhora, para quando nós for almoçar, comer, para abençoar o alimento ali, que aí Deus tira o agrotóxico que está no veneno, na comida, os venenos que estão aí, para a gente não, senão
Eles estão fazendo de tudo agora, querem nós passamos aquela vez sobre a pedra da Geórgia. Eles querem os poderosos do mundo, como Jesus fala também, o diabo cercou o mundo. É nessa parte, nós estamos vivendo agora. Né? Inclusive aqui mesmo em Santa Catarina, aqui em Joinville, parece que inaugurou um supermercado que já tem a carne orgânica, né, de laboratório, né? O laboratório, a fábrica de laboratório ali em Florianópolis, a maior fábrica do sul aí. Já inaugurou o supermercado, já tem aí a carne feita em laboratório. Então tudo isso aí é uma tática de quê? Da nova ordem mundial. É o cumprimento da Agenda 2030 para essa